Nessa aula você vai ver como é simples e fácil criar e aplicar texturas no 3D Studio Max. Salve meu povo, beleza? Eu sou Eric Damasio e bem-vindos a mais um Pegando as Manhas de 3D Studio Max. E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata essa série de vídeos que eu tô fazendo, esse aqui é o Pegando as Manhas, é uma série que eu tô fazendo para ajudar as pessoas a pegar as manhas em trabalhar com 3D Studio Max, em migrar para esse programa ou aprender a fazer maquete eletrônica do zero. Essa já é a quinta aula e a gente tá indo direto ao ponto, sem enrolação, porque aqui é para quem quer aprender para ontem. A gente começou a fazer a nossa pré-volumetria na aula passada, se você não começou ainda, então volta na aula lá e vamos começar junto, depois volta aqui. E nessa aula, como prometido, a gente vai começar a aplicar texturas, né? A gente vai ver como a gente cria texturas de forma fácil e rápida e como a gente aplica na nossa pré-volumetria. Então já vamos arregaçar as mangas aqui, vamos lá para o 3D Studio Max. Já deixei tudo aberto aqui no jeito, que é o que a gente fez na aula passada, foi essa pré-volumetria, né? Então a gente fez essa pré-volumetria. E aproveitando que a gente está começando aqui, a gente tem que relembrar, né, de colocar na unidade de medida, né, para confirmar se está na unidade de medida em metros. Se você não viu as outras aulas, poder acompanhar também, né, colocar aqui em metros. E a gente tem que estar com o nosso V-Ray instalado, né. Para criar as texturas e tudo mais, não precisaria estar, né, porque a gente não vai falar sobre render hoje. A gente vai fazer um render teste só para ver como que ficou, mas não se preocupe que a gente vai ver mais configurações de render em breve. Nas próximas aulas a gente já vai ver como que vai fazer isso. Então já vê de deixar instalado o seu V-Ray, que tem essa barrinha aqui de informações, para a gente criar nossos materiais de forma correta. Por que a gente precisa estar instalado o V-Ray para acompanhar essa aula, né? Quando a gente aperta o M, a gente habilita essa janela aqui de editor de materiais. Se você tiver com ela diferente, ela vai estar, não tem problema, ela possivelmente vai estar assim, né? E essa é uma forma mais complexa de criar materiais. Eu acho mais simples criar por essa forma Compact Material Editor. Então, a gente habilitando ela aqui, para aplicar materiais é simples. Vai ter as bolinhas aqui de materiais, você pode apertar o botão direito nessa janela aqui para poder escolher quantas bolinhas vão aparecer, né, de material ao mesmo tempo. Então você pode criar os seus materiais aqui e para aplicar basta você clicar, arrastar e soltar. Aqui ele apareceu preto porque eu estou vendo em Standard, né? Se eu clico aqui em Flat Color, né? Aí eu visualizo o que está em vermelhinho aqui, o que está em azul. Eu posso clicar e arrastar. Aqui ele abriu porque eu cliquei duas vezes. Então a gente tem algumas opções aqui, né? Por exemplo, eu vou abrir, se eu clico duas vezes aqui numa das bolinhas, ela abre maior, né? Você pode aumentar e diminuir o tamanho para você ver como que a textura está se comportando. E aqui tem algumas opções de visualização. Você pode deixar ela como um cilindro, você pode deixar ela como um quadrado. Então, dependendo da textura que você estiver fazendo, pode ser interessante alterar aqui para você visualizar antes de aplicar. E aqui em Background, você visualiza como que os reflexos vão se comportar, né? Por causa desse quadriculado que fica atrás. A gente tem três pilares principais para criar a textura. A gente tem o nosso diffuse ou a nossa base color, né? Que é a cor que está predominante, né, no material. A gente vai ter os nossos reflexos e transparências. Como que a gente vai criar nossos materiais? Aqui a gente tem nesse quadradinho a cor predominante, e se a gente clica, a gente habilita essa janela, onde a gente pode escolher a cor, né, que vai estar predominante. Você pode escolher uma cor ou você pode escolher uma imagem. Quando você clica aqui nesse quadradinho, aparece uma janelinha para a gente escolher um bitmap ou outra opção. Tem várias opções aqui para a gente de degradê, depois dar uma fuçada, mas a gente pode trabalhar com uma imagem JPG ou PNG e a gente vai usar essa opção bitmap, onde a gente pode escolher uma opção aqui para estar aplicando, ok? Da mesma forma que a gente pode aplicar uma textura na imagem principal, né, um JPG substituindo a cor, né, do nosso base color, a gente pode adicionar uma imagem para reflexo, a gente pode adicionar uma imagem para transparência. A gente vai ver isso mais para frente com mais calma, porque não dá para falar tudo sobre textura em uma aula dessa. Mas para eu zerar aqui, eu vou copiar aqui, eu vou puxar, arrastar e soltar aqui para a gente dar continuidade. Então a gente vai trabalhar com nossos materiais em V-Ray. Aqui a gente está usando o material do 3D Studio Max, que é o Physical Material,
Então a gente não vai usar o Physical Material. Para a gente trocar do V-Ray, para a gente habilitar o V-Ray, se a gente clica aqui, ele precisaria estar habilitando aqui, né? Precisaria ter uma opção aqui de V-Ray. Mas como ele não está aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não habilitei ele aqui no Rendering Setup, ó. Rendering Setup. Quando aparece essa janela aqui, eu clico aqui nessa setinha e eu venho aqui em V-Ray ADV 3.6, que é o que eu tenho instalado. Independente se você instalou o 3D Studio Max 2020 e você tem o 4.1 ou o 2016, que é uma versão mais anterior, funciona da mesma forma. Você vem aqui nos 3 pontinhos, clica em V-Ray ADV, aí ele vai habilitar aqui, ó, habilitou. Então aqui a gente já tem várias configurações do próprio V-Ray, incluindo aqui, ó, tudo que está em default, você pode aumentar aqui para aumentar a qualidade, mas aqui a gente não vai precisar ver isso agora. Então aqui a gente vai ter o nosso render test de 640 por 480, né, o tamanho. E aqui, se eu habilito aqui, eu posso já salvar, né, quando eu for fazer um render. Mas a gente não vai ver isso agora. Eu habilitei o V-Ray lá, né, então quando eu aperto o M, ele tem que aparecer na janelinha do outro lado aqui, né, quando eu clico em Physical Material. Então agora eu já aparece aqui, ó, V-Ray. Então ele pode estar assim, né, mas quando eu clico aqui, ele aumenta. Então eu quero adicionar aqui, ó, um V-Ray MTTL, né, que é o V-Ray Material. Clico nele, ou clico 2 vezes, ou clico uma vez e clico em OK. Clicado aqui OK, a bolinha já mudou, né? Eu vou deixar menos opções para a gente ver mais de perto. Então, ó, deixei 3 aqui. Então a gente tem o nosso material, tá aqui, ó, como V-Ray. Aqui ele já virou Diffuse, né? Mas as opções são basicamente as mesmas, ó, Diffuse. Tem a cor e tem um quadradinho para a gente poder colocar uma imagem, tem Reflect, que é o reflexo. A gente tem esse R-Glossness, que é uma opção um pouco mais apurada, que é o brilho, né, para a gente fazer como se fosse essa bolinha aqui, né, de brilho. A gente tem o Refract e a gente tem mais o Glossness do Refract. Então a gente se preocupa praticamente com o que é a cor ou a imagem, né, que vai ser a textura, o reflexo dela e a transparência, que é o Refract nesse caso. Então vamos fazer dentro dessa nossa cena aqui, vamos fazer 3 materiais. A gente vai fazer um material para a parede, um para o forro e um para o piso. Na verdade vamos fazer 4 materiais porque a gente vai deixar uma parede com uma cor diferente. A gente vai ver como a gente vai aplicar isso. Então aqui vou nomear, aqui no lugar de default, vou nomear como piso. Vamos colocar piso e aí a gente pode aplicar uma cor. Vamos lá, aplicar uma cor. Podemos aplicar um reflexo. Cliquei 2 vezes para ver melhor. Como que a gente vai ver o reflexo? Quando eu habilito aqui, ó, background, a gente vê aqui, ó, reflect. Eu clico na barrinha, aqui no barrinho eu clico no quadradinho preto, aí aparece essa janela aqui. O que quer dizer essa barra para eu definir o reflexo? No preto aqui seria como se fosse o 0 de reflexo, não tem nada de reflexo. E o máximo aqui, né, o branco seria o máximo de reflexo. Então vamos considerar que se fosse uma escala de 0 a 10, aqui seria o 0 e aqui seria o 10, né? Então, se eu deixo o 10, ele fica totalmente espelhado. Então, eu não quero ele totalmente espelhado, por exemplo. Eu quero ele um pouco espelhado, mas aqui ele está espelhado, né, 100% como se fosse um espelho. Então, no caso, se fosse um espelho, seria, por exemplo, no branco aqui, e a cor seria uma cor talvez cinza, né? Tipo assim, no 100% ele vai estar bem espelhado, poderia ser isso. Para fazer um espelho, na verdade, você precisaria clicar aqui, né, nesse Fresnel Reflection, clica aqui, aí ele vai ficar bem mais espelhado aqui, ó, fica completamente cromado. Mas não é isso que a gente quer agora. Aqui, para fazer um piso, ele tem aqui no Reflect, né? Ele tem um brilho, né? Aqui eu deixei no cinza, eu vou voltar para um beijinho, só pra gente ver. E aqui no R-Glossness eu vou colocar um brilho nele, né? Ele tem um reflexo, mas eu quero um brilho. Então aqui seria o brilho máximo, né? O reflexo de 1 é como se fosse o máximo pro espelho. Mas eu quero ele um pouco mais borrado, então eu vou diminuir aqui para, por exemplo, 0,8. Aqui a gente já vê um brilho. Você tem que analisar qual material que você quer colocar, né? Qual que é a sua referência? É um porcelanato, que é mais espelhado? É uma madeira, né? Então a gente tem que analisar qual material que a gente quer aplicar, como que ele se comporta, né? E tentar replicar configurando aqui. E o refract aqui, né? Refract é a transparência, né? Quando a gente clica aqui no preto, a gente diminui
aqui, a gente vai diminuindo a solidez, né, do objeto. Então aqui a gente vê que ele já está mais transparente. Aqui no caso parece mais um plástico, né? Então talvez seria mais ou menos essa configuração para um plástico. Então você tem que criar o seu material com essas 3 opções de acordo com o que você está precisando. E eu vou falar mais aprofundado mais para frente. Mas para a gente ser objetivo aqui, vamos direto para a criação dos objetos. Para a criação dos objetos não, para a criação dos materiais. Então aqui, para o piso, eu não vou querer usar uma cor, eu vou querer usar uma textura de uma imagem que eu já tenho, né? Então eu cliquei aqui no quadradinho, clico em bitmap, vai aparecer para mim as opções que eu tenho. Eu vou deixar disponível para download esses materiais que eu vou estar usando aqui, né? Então vai ser uma coisa simples, vai ser essa pasta aqui, né? Ó, PAN, né? De Pegando as Manhas 05 Texturas. Então você vai abrir essa pasta. E aqui eu deixei 3 materiais para a gente trabalhar. Então eu vou pegar esse granito aqui, né? Essa imagem, clico em Open. E aqui a gente vê que ele já mudou a cor aqui. Ele mudou a cor, mas a gente não vê a textura, né? O desenho dele. Quando a gente habilita o bitmap, né? Habilita uma imagem, a janela aqui muda, né? Então a gente vê aqui um tamanho de imagem, né? De largura e altura. A gente vê aqui, envia a imagem, a gente vê o endereço dele, né? Onde ela está salva, né? Na pasta PAN05, texturas, o nome dela. E a gente vê aqui no View Imagem, quando a gente clica, a gente consegue ver se a textura é realmente o que a gente quer. A gente pode recortar ela, né? Clicando aqui, mudando aqui, né? E adicionando o Apple. Mas eu não quero mudar o tamanho dela. Então aqui a gente tem 2 formas de configurar o tamanho da nossa textura. A gente pode mudar o tamanho dela aqui, ó, a gente tá com 0,025 metros, né, que seria 2,5 centímetros, né? Então eu poderia mudar aqui, por exemplo, de 1 metro para 1 metro. Vamos ver o que acontece. Ó, aqui já mudou alguma coisa. Então para a gente visualizar melhor aqui, a gente poderia colocar um valor maior, talvez, 0 aqui, 0 aqui, ele ficaria 10 por 10, para a gente ver melhor como que funciona os traços dela, né, os veios. Digamos que é uma madeira, e você quer ver os veios, o reflexo dela, como ela se comporta, então você pode aumentar aqui para ver, mas eu recomendo deixar no tamanho que seria a peça, né, digamos que isso aqui seria uma peça de 1 metro, ou se fosse um azulejo, né, ou um piso de 40 centímetros, seria 40 por 40 aqui. Então você pode ver o tamanho dela de várias formas aqui. Aqui tem outras opções, não se incomode com elas, a gente vai usar só isso aqui. A gente pode manipular aqui. E aquela, a gente clica, arrasta e solta, aí ele está aplicado lá já. Então ele está aplicado, porém a gente não consegue visualizar, ó, o desenho dele aqui, tá vendo? Então a gente vê que ele está bege. Mas como é que eu faço para visualizar? Aqui, na verdade, ele tá a cor que a gente alterou, né? Na cor que a gente deixou em Diffuse. Então, se eu voltar aqui em Go to Parent, que eu volto na aba anterior, se eu alterar aqui, eu posso ver que eu tô mexendo na cor dele, não na textura que é o que eu quero. Então, para visualizar a textura aqui, né? Eu clico aqui em Show Shaded. Quando eu clico aqui, a gente vê que agora sim está mudado, né? Agora sim a gente tem um valor aqui. Só que a gente percebe que esse tamanho aqui, ele não está correspondendo ao que eu quero, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um modificador de textura. A gente pode vir aqui em Modifier, UV Coordinates, mas você tem que estar selecionado, né? O objeto que você quer. Então, ó, Modifiers, aí você vem aqui em UV Coordinates, e aí você vem em UVW Map. Você pode vir aqui também, né, pelo modificador. A gente tem o nosso piso, né, que a gente já tinha feito, e você pode adicionar por essa lista aqui. Lá embaixo tá o nosso UVW Map. Mas eu vim por aqui, modificadores, UV Coordinates e UVW Map. Quando eu clico no VW Map, a gente visualiza aqui que a gente está com a nossa textura aplicada de uma forma mais interessante. E a gente tem 2 formas de a gente manipular essa textura. A gente pode movimentar ela, né? A gente pode movimentar ela quando a gente aperta o W, né? Habilita o nosso gizmo aqui, né? Do eixo. E a gente pode
Ops, não, aí a gente pode movimentar. Aqui eu estou selecionando o objeto inteiro. Mas para selecionar só a textura, eu venho aqui no VW Map, eu clico na setinha, clico em Gizmo e clico aqui. Agora eu posso movimentar só a textura. Então eu estou movimentando só a textura. Eu posso movimentar, posso esquadrar, né? Se eu quero colocar no canto, para não aparecer o meio do corte do piso, né? Então eu posso rotacionar também quando eu aperto E. Posso rotacionar ela. Posso rotacionar numa medida específica, né? Por exemplo, 45 graus. Se for no caso um piso, né? Um piso de madeira, né? Que são as ripas de laminado. Então tem várias formas que você pode desenvolver aqui, além de aumentar a textura. Você pode aumentar a textura manualmente apertando R, né? Por aqui, né? Ampliar a textura de forma sem escala. Só que a hora que você mexe aqui, você já perde o tamanho em milímetros ou centímetros que você pode configurar de forma precisa. Então eu não recomendo usar isso aqui, a menos que você não se importe com a medida. Vou deixar assim mesmo. E agora, o que a gente vai fazer? Então a gente tem aqui o nosso chão, né? E pra gente ver se ele tá com um brilho ou um reflexo, eu vou deixar ele bem próximo aqui, vou apertar o botão 8, vou vir aqui em Color e vou dar uma diminuída aqui pra gente colocar uma iluminaçãozinha superficial, só para fazer um render teste. Quando eu aperto Shift F, a gente vê o tamanho, como que vai ser o render, né? Nossa imagem está desse tamanho. Vou apertar um botão aqui, Shift Q, para fazer o render. E a gente vê aqui que ele está fazendo um reflexo, certo? Ó, a gente tem um reflexo da janela, né? Então ele está com um reflexo interessante, mas a gente não vai ver o render agora. Então a gente já percebe que ele estaria dentro do que a gente está procurando, né? Então vamos colocar textura nas paredes e no teto. Para a gente ser rápido aqui, então o que a gente faz? Para a gente criar outros objetos, a gente não precisa fazer o mesmo processo em todos os outros, né? Clicar aqui, que ele já é um Physical Material, a gente poderia alterar, clicar em V-Ray, mas eu posso só clicar e arrastar para cá, ele já copia. Então no que copiou aqui, eu posso alterar, vou chamar ele de parede, vou apagar aqui, ó, coloquei, arrastei, coloquei em cima, e vou chamar esse outro aqui de parede 2, vou criar mais um outro aqui embaixo que chama teto, não, forro. Então, para o nosso forro, ele é um gesso branco, né? Então ele não tem reflexo, não tem brilho, é uma cor branca. Vou deixar um pouquinho para cima do branco, para não ficar um branco vanish, né? Um branco estourado, para ser um branquinho razoável. Ele está com um brilho, a gente não quer brilho, a gente quer deixar ele opaco, certo? Então vamos aplicar ele aqui, clicou, arrastou. Tá pronto. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa mexer na nossa parede. Na nossa parede, eu vou clicar nela aqui e vou criar uma textura de uma parede. A gente poderia só colocar uma cor, né? Então, venho aqui em Bitmap. A gente pode colocar essa textura de gesso, né? Que eu coloquei aqui. Ele aparece aqui, a gente tá vendo que ele tá um brilho. A gente não quer um brilho. A gente quer uma coisa mais opaca. Mas ele tem que ter um leve brilho para ele ter uma coisinha, né? Vou deixar mais ou menos aqui assim. Mas a gente não quer esse brilho focado, né? A gente quer uma coisa mais esfumaçada. Então a gente diminui aqui, ó. Vou deixar no 0,5 talvez. 0,6. Então como que é essa nossa textura? Aqui a gente não consegue visualizar ela muito bem, então a gente tem que aumentar o tamanho dela aqui, certo? Vem aqui, ó, colocar 5 e 5. Agora a gente já vê alguma coisa. Então vamos deixar ela... Vamos ver como ela se comporta na nossa superfície. Se a gente clica e arrasta, a gente vê que ela tá desse jeito, né? Ó, por que ficou assim, né? Ó, tá vendo que aqui ficou riscado? Porque ele não está com o VW Map, ele não está com o nosso gizmo, né? Então a gente precisa colocar o planar. A gente precisa colocar o box.
Então, quando eu venho aqui em Modifier List, o VW Map, aí adiciono aqui, clico na setinha, Gizmo e Box. Agora quando eu clico em Box, tudo está resolvido. Só que a gente não quer desse jeito assim, tá muito grande, né? Eu vou diminuir. Porém, eu não quero que esse granulado aqui, né, ele fica tão aparente. Eu quero só um pouquinho saliente. Como que a gente faz isso? Quando eu aperto o M, a gente tem a opção Bump, que o Bump é onde vai dar um pouco de volume, né? É a nossa textura com um pouco de relevo. Então eu vou descer aqui, vou voltar, né, aqui apertando esse botão. Eu vou voltar, eu vou descer aqui embaixo e vou vir aqui em Maps. Em Maps a gente tem várias opções aqui, né? A gente tem o nosso Diffuse, a gente tem o nosso Reflect, a gente tem o nosso Glossiness, tem a nossa várias opções aqui. Tem o Bump. O Bump é onde a gente vai ter esse volume. Então eu quero essa textura, só que eu não quero ela tão aparente, eu quero só um pouquinho dessa textura. Então eu vou clicar e arrastar ela até o Bump e vou colocar, pode ser Copy ou Instance aqui, vou colocar como Copy. E vou arrastar um Non Map para cima do Diffuse, para ele ficar zerado. Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu tô com o relevo da textura, mas com a cor que eu escolhi. Então aqui eu posso alterar a cor da parede, né? Posso colocar a cor da parede que eu quiser com uma leve textura, que ela vai se comportar com o relevo que eu quero, né? Que é esse bump aqui desse gesso. Então, para mim esse reflexo esse bump tá muito alto, né? Então eu vou diminuir ele. Ops, eu vou deixar ele branco. Ele branquinho. Um branco meio amareladinho, talvez? Não, um branco um pouquinho mais beijinho. Um pouco mais areia. Então eu vou aumentar ele aqui pra gente ver, cadê? Ó, quando eu clico nele, a gente pode ver o tamanho que ele tá, né? A gente tá no tamanho de 5x5 aqui, vou colocar um tamanho de 10 pra gente ver melhor. 10x10. E eu posso visualizar ele na parede, né? Pra gente ver como que ele tá no tamanho aqui. Mas eu quero ver aqui do lado, ó, quando eu volto, eu quero deixar um pouco menos intenso esse esburacado da parede, né? Então eu vou deixar aqui, ó, vamos colocar, se eu coloco 0, fica lisa a bolinha como se ela tivesse sido criada agora. Então se eu coloco 1, já aparece um leve relevo. Nesse caso eu vou deixar com 5, vamos ver como que acontece aqui. Se eu deixo com 5, dá um granulado, como se tivesse uma parede pintada. Então eu vou deixar desse jeito. E a gente vai ter a nossa parede 2 aqui, né? Na nossa parede 2, vamos simular como se fosse um papel de parede, né? Se fosse um papel de parede, ela dependendo do papel de parede, teria brilho ou não. Então a gente vai clicar aqui no quadradinho, a gente vai adicionar um bitmap. E a gente vai pegar essa parede, esse papel de parede aqui com estrelinhas. Clique em OK. E ela já está habilitada aqui, mas a gente não quer esse reflexo todo nela, né? A gente quer deixar ela opaca, né? Então clica no reflexo, subo aqui a barrinha. Não vou subir tanto não, para ter um leve brilho, mas eu não quero esse brilho, né, tão estourado. Eu quero ele mais esfumaçado. Então eu vou deixar ele aqui por volta de um 6. Muito bom. Só que se eu aplicar ele aqui direto, ele vai pegar a parede inteira, né? Então, se eu clico aqui, ele vai puxar na parede inteira. E não é isso que eu quero, né? Aqui a gente vê que ele tá escuro, mas ele tá pequenininho, né? Primeiro vamos aumentar aqui para 1 por 1. 1 por 1 ainda tá muito pequenininho, vou deixar maior, vamos deixar 10 por 10. 10 por 10 ficou muito estourado, ficou muito gigante, vamos deixar 5 por 5. Aí 5 ficou maneiro. Então a gente não quer ele na sala inteira, a gente quer em uma parede só. Então eu vou voltar aqui, ó. Arrastei e soltei, pintei a sala inteira de branco. Vou fechar essas janelinhas. E para eu pintar uma parede só, eu preciso adicionar na nossa lista aqui um Edit Mesh. Eu clico aqui na setinha. Desço, acho aqui Edit Mesh. Ele é igual ao Edit Poly, né? Ele tem as mesmas opções aqui.
só que funcionam de formas diferentes. Se você colocasse um Edit Poly aqui, você não ia conseguir fazer, ele ia pintar o objeto de forma inteira. Então eu clico aqui no Polygon, né? O Polygon eu seleciono uma face. Então se eu quisesse pintar a face inteira, eu precisaria selecionar todas as faces, né? Para eu selecionar todas as faces, eu deixo o Ctrl apertado, o botão Ctrl do teclado. E aí eu clico nas outras faces, né? Para eu desselecionar, eu deixo o Alt apertado. Então, ó, selecionei com Ctrl apertado e desselecionei com o Alt apertado. Agora sim, eu aperto o M, com as faces selecionadas. A gente vê aqui com essa setinha branca, qual que é o material que está predominando, né, na seleção. Então, está predominando o branco aqui, mas eu quero este. Então, selecionei ele, agora eu venho aqui e clico Assign Material to Selection. A hora que eu clico aqui, ele aplica só na face que eu estou selecionado. E aí agora a gente vê que o volume, que é a parede, né, ele está selecionado esse branco e esse da parede aqui, da estrelinha. Quando eu clico aqui no maisinho, eu desseleciono, clico no xizinho, eu aperto F4 aqui para parar de ver os edges, né, e a gente tem o nosso ambiente com apenas uma parede pintada. Eu vou deixar pintada a parede da frente, apertei Ctrl Z, cliquei aqui, selecionei a nossa parede, venho aqui no Modify dele, seleciono o Polygon, clico na parede que eu quero, com o Ctrl apertado, aperto o M de material. Agora está selecionado aqui, venho em Assign Material to Selection. Já foi para lá, agora sim eu posso fechar. Bom, pintadinho, agora eu posso fazer um render test, né? Eu vou só dar uma arrumada aqui. Quando eu clico aqui, né, no Orbit, eu posso visualizar como se eu estivesse dentro da sala, né, como se fosse a direção do rosto. Então eu vou deixar ela aqui assim. Agora vou apertar o 8, né, para aumentar um pouquinho o brilho aqui, a iluminação, ok. Vou clicar aqui no Quick Settings. A gente vai ver mais informações aqui, né, depois mais pra frente. Vou clicar aqui em Interior e clicar em Render. Bom, vou acelerar o vídeo porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, vamos ver isso aí. Bom, demorou aqui, ó, 18 segundos nossa imagem para ficar pronta. Tá bem escura sim, porque a gente não colocou nenhum foco de luz, né? Então, pra gente dar uma resolvida nisso, a gente clica aqui pra gente habilitar essas opções. Quando a gente clica aqui, tem várias opções, depois dá uma brincada pra você ver como que funciona, né, as opções aqui. Mas a que eu praticamente uso é só essa aqui, Exposure, né? Quando eu habilito ela, a gente pode aumentar a exposição de luz. Então a gente tem uma iluminação vindo daqui e da porta, né? E a gente aumenta aqui, a gente vê como que ele se comporta. Então aqui o Height Light Burn é como se fosse a intensidade do sol, né? Então a gente pode aumentar e diminuir aqui também. Tem o contraste, que você pode aumentar e diminuir o contraste, dependendo do que você quer apresentar. Então aqui, ó, essa é uma imagem 640 por 480, com o mínimo de configuração. Demorou 18 segundos esse render, né? Bom, o vídeo é só esse mesmo, espero que tenha gostado, espero que tenha conseguido fazer junto comigo. Embaixo tá o link aí pra você fazer o download das texturas, também me acompanhar. E se ficou com alguma dúvida, não feche esse vídeo sem ter comentado. Se teve alguma dúvida, se teve alguma dificuldade, o que você gostaria de ver numa próxima aula, ou me manda no inbox, no Messenger, ou manda no WhatsApp também, se você estiver no grupo do WhatsApp. Outra coisa, não se esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo, clique em compartilhar com seus amigos, marca aqui embaixo o nome de quem você quer que assista essas aulas também. E é muito importante que você inscreva-se no canal, ativa o sininho, clique em seguir a página do Facebook, porque na próxima aula a gente vai aprender como que a gente adiciona blocos prontos na nossa cena. Blocos de SketchUp, blocos de 3D Studio Max. A gente vai começar a fazer a importação desses blocos e como posicionar eles na nossa cena, tá certo? Então, um grande abraço, até a próxima aula e falou!